Pra ter as duas câmeras, pra ter o bagulho. Sem que essa câmera vai ter. Cara, vai estar pegando até ela, tá ligado? Então tá, depois tu edita. É, dá aquela. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui, hoje com o Davi. Fala pra gente então, quem é você antes de começar? Eu sou o Davi Airola, do Papo de Primata. E o Papo de Primata, já que você vai me perguntar já, é uma iniciativa de divulgação científica composta de canal aqui no YouTube, de portal na internet, de fanpage no Facebook e toda forma que eu consigo encontrar para divulgar a ciência. A gente tá aqui no YouTube Space de novo, porque aqui é o lugar que a gente se reúne pra falar besteira e a galera que gosta de ciência e de educação tá aqui. E então, hoje, o vídeo de hoje é sobre alguém que não trabalha com quadrinhos, trabalha com ciência, divulgação científica, mas tem um background de quadrinhos. Procede? Procede sim. Não igual você, eu nunca trabalhei profissionalmente no nível que você trabalha com quadrinhos. Mas eu desenhava muito quando era mais novo, quadrinhos mesmo, e cheguei a trabalhar uma fase curta da minha vida com desenho, Olha quadrinhos. Só. Então vamos debater um pouco sobre esse background e sobre a relação quadrinhos e ciência. Para começar então, como você começou desenhando? Quando é que foi? Com que idade mais ou menos? Ah, cara, eu comecei como a maioria das crianças muito cedo, mas como eu lia muito quadrinhos, consumia muito quadrinhos, eu leio até hoje, tá? Embora não com a frequência que eu gostaria. Tem inclusive uma pilha de livros e quadrinhos. Todo mundo tem aquela pilha de livros que tem que ler. Eu tenho que ler. Mas eu consumia muito quadrinhos. E eu não consumia só quadrinhos infantis, não. Eu consumia também quadrinhos adultos. Mesmo sendo criança? Mesmo sendo criança. Eu lia Cripta, por exemplo. Te ajudou por exemplo, na época de escola, que você gostava de ciências e tal, desenhar te ajudava sei lá, você desenhava as paradas da ciência, desenhava planta, biologia, os bichos ou não? Não ajudou muito não, mas eu vou te dizer que isso ajudou na formação de uma forma tangencial. Não porque eu desenhava no colégio, mas porque aquilo aumentava a minha criatividade, aumentava a minha capacidade de leitura, então eu já lia livros muito jovem, livros mesmo, porque eu comecei a ler quadrinhos cedo. Então eu consumia quadrinhos de tudo quanto é tipo. Não só aumentava a minha capacidade intelectual de entender as coisas, os meus horizontes, né? Como também aumentava a minha capacidade de criar. Então eu era muito bom em redação, por exemplo, por causa dos quadrinhos. E você desenhava que tipo de coisa? Você lembra ou não? Eu criava monstrinhos e criava os personagens como esses monstrinhos e fazia a história deles como se fosse uma turma da Mônica. Só que era a turma desses meus personagens monstrinhos. Fiz isso durante muito tempo. Eu cheguei a acumular uma quantidade boa de cadernos, porque eu fazia em cadernos de espiralados. Isso facilitava, se de repente ficasse muito ruim, eu arrancava. Não tinha internet na época, gente. Assim, não tinha computador nem nada para isso. Pelo menos eu não tinha. Então, eu desenhava, né, nesses cadernos com caneta. Caneta Bic normal, assim? Caneta Bic. Quando apareceu a Bic 4 cores, foi fantástico para mim. Porque a Bic 4 cores tornou os meus quadrinhos, olha aí, coloridos. Eles eram tudo azul ou preto, dependendo da caneta que eu usava. Eu não coloria, tá? Não dava tempo. Como eu escrevia muito só. E eu cheguei a acumular uma quantidade boa. Infelizmente eu perdi isso tudo. Não tenho mais nada disso. Porque os meus pais se mudaram algumas vezes e isso acabou indo embora com mudança, etc e tal. Esses dias eu tava com meu filho e eu tava lembrando disso aí. Eu mostrei pra ele os meus personagens, ele gostou. Quem sabe ele retoma isso aí. Então, e aí esse foi o Davizinho na escola. Isso. E aí depois você... Não, isso era no meu dia a dia. Tá. Na escola mesmo não dava muito tempo pra desenhar. Mas na época de escola, pelo menos. Isso. E aí assim, lá no final do ensino médio, faculdade talvez, assim. Você continuou desenhando? Não, na minha faculdade de biologia eu desenhei o tempo todo. Eu era o desenhista aqui. Fazia um grupo de trabalho e era que eu desenhava. Mas na minha adolescência, aí eu comecei a ganhar algum dinheirinho com desenho. Conta a história aí. Porque a gente não ganha dinheiro com quadrinho hoje. Como é que tu ganhava dinheiro? Não, cara, mas era dinheiro com adolescente. Tá. Pouca coisa, mas era o suficiente. Eu desenhei, cara, para um jornal de bairro. Que legal. Exatamente. Tinha um contato meu que conhecia alguém que era dono de um jornal de bairro, lá em Belford Roxo, um município lá lá da Baixada. E eles precisavam de um desenhista. Um desenhista que mexesse, olha só, com diagramação no computador. E aí eu já mexia com o computador. Isso em que época? Isso era no início dos anos 90.
Olha meados de 90, por aí, meados de 90. Eu fui pra lá e acabei que não mexi com nada do computador lá. Acabei só desenhando mesmo. E eu fazia umas tirinhas, acabava também fazendo o jogo dos erros. E até cruzadas, não tem nada a ver com quadrinhos, né? Fora o fato de ter um montão de quadradinhos. Mas aí eu passei um ano aí desenhando quadrinhos e o pessoal gostava, porque mandavam carta lá pro jornal dizendo que gostava. Teve um período cara, que quando eu saí o pessoal ficou cobrando tudo, né? Que maneiro! E aí agora você trabalha com divulgação científica e não tem mais relação com quadrinhos, ou tem? Você acha que você usa isso que você aprendeu para fazer ciência hoje em dia, pro seu canal no YouTube, por exemplo? Então, o quadrinho, efetivamente, eu não faço pro YouTube. Uhum. O aprendizado que eu tive com os quadrinhos de narrativa, eu utilizo. Inclusive, eu acho que o quadrinho ainda tem uma outra vantagem adicional, que é o de ainda hoje, além de ampliar os seus horizontes e aumentar a sua criatividade, te ensinar formas de passar informação de outra forma. Por quê? Porque os quadrinhos também são fonte de informação. Sim, sim. São fontes importantes de informação, de análise crítica, de entendimento da sociedade. Então, ele além de ter essa questão de te ajudar a formar o seu conhecimento, o seu conjunto de conhecimentos, ele forma você também como cidadão. Você poder entender a sociedade em que você vive e, de uma forma alegórica, os elementos que estão inseridos nessa sociedade. Inclusive, quadrinhos, você agora há pouco conversou com o Renan sobre isso, quadrinhos já muito utilizado para ensinar ciência em geral, e eu adoro, por exemplo, o Gonçalves, por exemplo. Irado. O Gonçalves, com as tirinhas dele, que tem tudo a ver com biologia. Eu não só acho que aquilo é muito importante para te divertir, sim. Aliás, é a função principal do trabalho do Gonçalves, mas aquilo acaba te passando exatamente informações sobre isso. Tem uma tirinha do Gonçalves que é muito legal, vocês procurarem isso na internet, vocês vão achar. Link. Que é de um leão comendo uma zebra. E ele faz lá os quadrinhos dele e ele explica por que um leão come uma zebra. Eu não vou falar porque, além de ficar sem graça, seria spoiler, mas procura aí. Você aprende isso e você nem está sentindo que você está aprendendo. Acho que essa é a graça da parada, porque a gente é ensinado na escola de que aprender é chato, de que aprender é sentar, e o quadrinho, ele te dá a oportunidade de você aprender sem saber que está aprendendo. Não, e é o seguinte, um dos maiores problemas da divulgação científica hoje, problemas não, mas uma das maiores soluções, né? O problema, na verdade, já existe, a divulgação científica começou a ter isso como solução, justamente ao utilizar quadrinhos e outros recursos desse tipo, YouTube, que é o de você ensinar sem a pessoa saber que está aprendendo, que está tendo uma aula ali embutida naquele entretenimento ou naquele passatempo que ela está tendo. Mas aquela informação está sendo consolidada. E quando a pessoa resgata, ela acaba tendo aprendido, assistindo ou assimilando aquele conteúdo de forma indireta. O mais legal do quadrinho é justamente isso, que ele consegue ser entretenimento e informação ao mesmo tempo, sacou? Sim, com certeza. Você, então, agora não está mais no meio dos quadrinhos, digamos assim, né? Embora eu ainda desenhe muito. Isso me trouxe para ainda hoje os ensinamentos de desenhos que eu utilizo quando eu ensino biologia e até no canal. Tem animações que eu faço pro canal, às vezes, que eu tenho que desenhar. Então desenho nunca me abandonou. Eu vou até fazer um parênteses aqui, porque eu acho que desenhar é uma habilidade que todo mundo tinha que aprender, pelo menos o mínimozinho, tipo escrever, sacou? Porque é uma forma de representar suas ideias, que tem coisas que você não consegue descrever. Ou escrever não é a melhor forma de representar. Então todo mundo tinha que ter uma aulinha de desenho básica, né? Sacou? Tipo, desenho instrumental, sacou? Isso. E eu acho que é essencial, isso que você falou enfim. E para um educador é um skill sensacional. Exatamente. Porque aquela parada do desenho não tem que necessariamente ser lindo. Ele tem que passar a mensagem, sacou? Então se você aprende a desenhar o suficiente para passar a mensagem, é excelente, é uma ferramenta nova de comunicação, tá ligado? E a gente hoje tem uma outra vantagem, que você não precisa ser habilidoso no desenho manual. Você tem aí hoje a internet que te dá maneiras de você desenhar, e eu considero isso desenhar, tá? Utilizando recursos computacionais. Sim. Não, é mais ferramentas. Inclusive em 3D, modelagem. Já que você não tá tão ligado no meio dos quadrinhos hoje, como é que você falou que lê ainda, né? Leio muito raramente, tá? Tá, mas e quando você lê, como você acha esses quadrinhos? Você vai na banca, você compra eles, sei lá, na Amazon, na Saraiva? Depende.
uma das coisas que é bom de ser pai é que você compra o gibi pro seu filho e você lê antes. Entendeu? Você lê antes que você tem que verificar se aquilo tá de acordo. Isso é claro que essa desculpa não tem quando eu compro um Tio Patinhas, um Turma da Mônica para ele. Então, eu também já comprei livros pela internet para ler de quadrinhos. E às vezes eu passo na rua, vejo na banca. Algum tempo atrás eu ainda lia a revista Mad. Pronto. Conheceu a Mad? Claro. Inclusive o Ota, que era o editor da Mad, inclusive já até veio no canal já. Ota sangue bom. Não conheço pessoalmente. Pô, ele é gente fina. Mas quer dizer, eu conheço ele pessoalmente. Ele que não me conhece. Eu conheço ele porque eu li a Ota, ó, na revista da Média há muitos anos já. Mas hoje em dia eu não tenho mais o costume. Mas quando eu era pequeno, eu consumia. Porque hoje em dia o quadrinho, a cena de quadrinhos é meio que uma bolha, sacou? O que é um problema. A gente tá tentando sempre furar essa bolha. E você é uma pessoa que tá fora da bolha, mas consome quadrinhos. Então, é muito legal saber como que chega em você, sacou? Como que a bolha te alcança. Então é banca de jornal... Você não vê... o meu é um pouco de eu tô no long tail, né? De quando eu lia, quando era nos quadrinhos. Né? Basicamente, eu vou atrás dos quadrinhos quando eu quero. Eventualmente, eu vejo alguma coisa na banca que eu compro. Mas eu vou atrás dos quadrinhos por causa desse meu histórico e por causa da desculpa que eu tenho para comprar pro meu filho. Porque, por exemplo, existe hoje em dia sites, blogs, canais que falam só de quadrinhos, entendeu? E você conhece isso? Provavelmente não, né? Imagino que você não conhece esses sites, ou você... frequenta, não? Não, eventualmente eu vou pesquisando na internet, caio num outro gibi, num outro site que fala sobre o gibi, mas não é o que eu consumo com frequência, não. E evento? Evento, cara, ainda eu queria ir numa Comic Con, não fui ainda. Mas tá ligado que existem outras, não só a Comic Con de São Paulo, né? Mas é mais famosa, né? Ela é muito grande. Mas existem outras menores, até no Rio, são bem pequenas, que existem. Você tem curiosidade de ir, assim, você na próxima que tiver, você me convida, a gente vai junto. Já é. Acho que fechou, né? Alguma coisa mais pra falar? Não sei. Leia o Mandrake, que eu também lia. Leia o Fantasma. Fantasma. Excelente. E eu vou falar uma aqui que talvez nem ele conheça. Riquinho, você com certeza, Gasparzinho, já ouviu falar. Procure Mortadelo e Salaminho. Esse eu não conheço, não. Fica pra ele aí. É isso, galera. Muito obrigado. Muito obrigado, gente, valeu. Obrigado. Tamo junto. E é nóis, galera. Então, curte, compartilha, se inscreve, coisa todo mundo já sabe. E aquele abraço. Valeu. Até logo.